Pessoal, como vocês viram aí, hoje o tema da live vai ser consórcio imobiliário. Olá, Boa noite. boa noite, seja muito bem-vinda, Michele. Gratidão. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você aí por aceitar. E estamos com novidades aí, muitas perguntas, estão todas anotadas aqui. O pessoal encheu a minha caixinha de perguntas, eu tive que anotar uma por uma no caderninho. E vamos mandar bala, vamos responder aí. O tema hoje é sobre consórcio imobiliário. Michele, obrigada mais uma vez pela sua presença. O Instagram está começando a entregar agora a live aí para as pessoas. Verdade. Muito empolgada aí para poder falar sobre esse tema, que eu tenho muita curiosidade. É algo que eu já havia ouvido falar, mas o mais famoso é o financiamento, né? E a gente houve uma pesquisa que pessoas, né, da minha idade, 28 anos, querem poder comprar os seus imóveis, mas está tendo uma burocracia danada para poder financiar os apartamentos, né? E aí acabam que desistem, desanimam, porque não sabem que tem a opção do consórcio. Que ó, só para dar uma apimentadinha que eu adoro, né? O consórcio ele é até mais interessante do que o pagamento à vista. Gente, para quem não sabe, mais uma vez, Michele é especialista em consórcios. E hoje, nessa live, a gente vai fazer o melhor negócio para o meu apartamento que eu comprei lá em São Paulo, né? Exatamente. E eu quero, assim, parabenizar os corretores que vão participar, que já estão, e aqueles que vão entrar depois, porque, assim, sabe, o consórcio, ele é antigo de mercado, é um produto muito antigo, mas que, assim, hoje já são mais de 10 milhões de brasileiros que adquiriram imóveis, né, que possuem uma cota de consórcio ativa, ou seja, pessoas contempladas e que estão se planejando para contemplar terem suas cotas contempladas, né? E adquirir, em resumo, adquirir o seu imóvel através de consórcio. Então, se o cliente está abrindo os olhos para essa modalidade de compra, né, os profissionais que estão em torno, os corretores de imóveis, com certeza, eu já tenho grandes parceiros aqui no estado do Espírito Santo e até outros estados. Fiz uma live maravilhosa com corretores de Goiás, fui para São Paulo para uma imersão, fiz uma outra conexão com vários corretores de lá e eu percebo que, assim, verdadeiramente, Ana, o consórcio entrou no portfólio dos corretores como mais uma ferramenta. E tem duas formas da gente, inclusive, atuar com consórcio que eu vou falar mais à frente. Acho que primeiro eu preciso me apresentar, né? Vai lá, Michele. Se apresenta aí pro Então, pessoal aí. eu sou Michele Mega, eu tenho 44 anos, sou mãe, empresária, esposa e atuo, né? Sou especialista na área de consórcios. Tenho uma corretora que atua nessa área com mais de 20 anos de mercado. E dentro disso nós viemos construindo muitas parcerias, porque a gente vai conquistando, né, clientes, que já são mais de 50 mil clientes na minha corretora. Então, a gente vai conquistando parcerias e clientes, né? E, para mim, o consórcio tem uma palavra que define ele. Consórcio é estratégia. O que acontecia com o consórcio de antigamente para o consórcio de hoje, por exemplo, né? O mercado ele vai melhorando com o passar do tempo. Principalmente os bancões eram quem muito vendia consórcio. E aí, Sim. o que acontecia? O gerente Até oferecia... hoje, né, Michele? Até Até hoje, hoje, né? é um dos principais produtos, né, dos bancos aí. Só que ele é um produto que costuma ser vendido sem muita estratégia, porque o gerente do banco vai lá e escolhe uma cota aleatória, entrega para aquele cliente senta e espera um dia ser contemplado. Claro que o dia dele vai chegar, mas sem estratégia, se ele não tiver muita sorte, ele Tem uma pode ficar... especialista, né?
que faz o Exato. atendimento, que aloca ele nos melhores grupos ali, de acordo com o perfil do cliente, né, Michele? Como a gente estava conversando anteriormente, né, sem uma especialista, ele acaba que um dia ele será contemplado e não imediatamente ser Quem contemplado. sabe? A gente não pode garantir contemplação, de maneira alguma, a gente sabe, né? Mas Sim. qual é o modelo de venda hoje com estratégia? Primeiro, a gente avalia a necessidade do cliente. A gente avalia a expectativa de contemplação. Qual prazo eu tenho? Igual no seu, né? Qual É, prazo eu tenho? E dentro disso, eu vou avaliar a disponibilidade financeira também e vou avaliar as métricas de um grupo que estão que conectam com aquela necessidade que o cliente uhum. está. Então é dessa forma que a gente não garante, mas consegue ser assertivo na maioria dos casos. É porque vocês fazem, né, a avaliação de cada grupo que tem ali, quanto que eles estão pagando por mês, né? E aí acontece que a maior chance de ser contemplada no grupo X para aquela determinada pessoa em um menor tempo, né? Não fica igual na Mega Sena, é questão de sorte, né? Vou comprar, vai que eu ganhe, né? Vai que eu seja contemplada. Existe um risco, né, de contemplação, uma estimativa de contemplação muito maior do que você jogar na Mega Sena e vai que eu ganhe, né? Contemplado vai ser no início, no meio ou no fim. E em qualquer tempo é interessante o consórcio. Por quê? Se ele é contemplado já de imediato, ele já tem o valor disponível para investir no seu imóvel. E ali ele vai ganhar com uma valorização, vai ganhar porque ele já vai poder transformar isso numa possibilidade de uma renda, né? E essa renda pagar a própria parcela do consórcio. Ele vai ganhar porque ele poderá quitar um financiamento habitacional ou até mesmo para si próprio, sair do aluguel, ter o seu imóvel próprio. Se ele é contemplado no meio para frente, por que é interessante também? E tem muita gente que contrata cotas e mais cotas como investimento e aguarda ser contemplado. Claro que nessa situação a gente também faz o estudo de um grupo bom para ele, tá? Mas é interessante porque você comprou uma cota hoje. O consórcio, para você poder utilizar, você depende da contemplação. Então, quando você. Anualmente, a gente tem um reajuste monetário, que é o quê? É o percentual, né? Do Índice Nacional da Construção Civil, que vai reajustar tanto o valor do capital e o mesmo percentual a parcela. Então, aí nós estamos falando de um reajuste anual de 6% na média. Tá? Que é o famoso INCC, né? Que é o que os INCC, bancos geralmente só que cobram não é nas um suas. reajuste, quer dizer, você vai ter um reajuste na parcela de 6%, mas também no valor do crédito. Isto por quê? Para quando você for contemplado lá na frente, o poder de compra permanecer o mesmo de hoje, de quando você adquiriu essa cota. Então, se você Uhum. também é contemplado lá para o final, a sua cota que você comprou no valor, ela está só crescendo. Também vai ser interessante. Entendeu? Então, Uhum. o consórcio ele é interessante para quem é contemplado no início, no meio e no fim, em algum momento. O que a gente precisa perceber é a necessidade do cliente. Porque eu não posso, por exemplo, vender uma cota para um cliente sem pressa de contemplação, se ele, por exemplo, está pagando um financiamento. Porque tem muita gente que contrata o consórcio para quitar financiamento, porque a diferença, igual eu mostrei para você lá no cálculo, é muito grande. Foi um caso muito interessante que a cliente conseguiu um financiamento bancário e descobriu que o consórcio ela pagaria uma parcela menor, né? A Michelle me contou essa história. E aí, nessa parcela menor, ela conseguiu ser contemplada em 5 meses através do consórcio, pagando uma diferença aí, por exemplo, a parcela dela de financiamento e do consórcio foi para 1.700. Então, assim, é uma diferença enorme, né? Agora, Michele, me esclareça uma dúvida em particular. Existe consórcio sem taxa? O consórcio ele só tem dois tipos de custo envolvido, tá? A taxa administrativa, Ok. essa taxa por quê? Porque é um custo, é uma taxa que é cobrada para administrar o grupo.
em comum. Tá. É uma taxa administrativa, e eu já até adianto para você, a gente está falando de uma média de 0,15% ao mês. Ou seja, Caraca. somente 1,5% ao ano. Aí a pergunta que eu te faço, Ana, nem programas do governo a gente encontra isso, não é verdade? Verdade. Eu A gente... falo assim, é por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa tem um valor para comprar um imóvel até à vista, mas se ela pega esse valor, investe em fundos de renda fixa, por exemplo, tá aí, sei lá, vai ter 0,80 a 1% ao mês, ela Sim. consegue, com a rentabilidade mensal, pagar a parcela do consórcio e ter ao mesmo tempo dois bens, um pagando o outro, porque ela compra um imóvel, se ela não quiser usufruir daquele imóvel, ela pode alugar. Então, veja bem, ela tem a rentabilidade do fundo de investimento, pagando a parcela do consórcio, e se ela não for, se ela for alugar esse imóvel, a renda já pode se transformar numa outra parcela de consórcio, que ao ser contemplada, ela já incorpora num outro imóvel, e isso ela vai transformando isso num ciclo. Isso daí é muito interessante, porque eu já tenho alguns corretores de imóveis que transmite esse modelo para os seus clientes. Que são os corretores de imóveis que estão focados naqueles clientes que são investidores, que eles não querem tirar a aplicação, o valor que está aplicado na conta, na assessora de investimento deles, para poder entrar em um financiamento. E acaba que, resumindo o que você falou, um paga o outro. E ele acaba diversificando essa carteira, comprando imóveis, tendo a sua aplicação, e os dois pagam o consórcio. Verdade. Eu atendo várias corretoras, assim como você, né, em parceria, nessa área do consórcio. O que eu vejo? Que hoje as corretoras, as mais especializadas, elas estão se transformando num hub de negócio, né? Então, Com certeza. o cliente compra à vista, financiado, por consórcio. Ela tem esse mix de parcerias que consegue atender o seu cliente nas mais diversas formas. Então, ela consegue pegar na mão desse cliente, perceber qual é a necessidade e poder melhor orientar. E tem uma observação, Ana, que eu gosto de falar, que é assim, ó, a diferença do consórcio para o financiamento, basicamente, é taxa. Né? Tá. No consórcio, eu tenho. Se você faz um financiamento e você vai segui-lo, você vai pagar em média 300% do valor que você pegou. Se você faz um consórcio e vai segui-lo, também você vai pagar uma média no final de 20%. Olha a diferença: 300% para lá, 20% para cá, no valor final, tá, gente? Entendeu? Porque vai aumentando, né? E varia muito a taxa do banco por conta da Selic, né? Infelizmente, é muito caro e não fica viável. Só que mesmo sendo essa realidade, Ana, quando a pessoa faz uma boa compra, é interessante por conta da valorização. Gente, imóvel é o maior investimento no mundo. Eu não conheço nada melhor do que você investir nesse ramo, não é? Então, seja por financiamento, seja por consórcio, continua sendo um bom negócio. A diferença é que se ele não quitar rapidamente esse financiamento, o que ele vai ter de valorização desse imóvel foi tudo pelo ralo dos juros do financiamento. E aqui no consórcio não. É muito mais suave. No consórcio não compensa, é tão suave que não compensa nem ele quitar. Deixa pagando. Sim. Faz comparativo. Uma outra dúvida também que foi de uma seguidora foi o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um imóvel, eu posso dar esse imóvel como garantia de pagamento e pegar esse valor do imóvel através do consórcio? Existe essa possibilidade. Algumas administradoras permitem. O que você não pode fazer de pessoa física para pessoa física? Mas, por exemplo, se você, Ana, tem uma empresa, né, no seu nome, é sócio da empresa, e você contrata, faz o consórcio no seu nome, e ao ser contemplada, você vai utilizar esse valor para comprar a sua empresa, tá tudo bem, pode. Então, existem. Olha, eu acertando ao meu fundo. Aí, ó. Então, existem várias estratégias que dá para se fazer com consórcio
Outra estratégia bastante legal é que dá para utilizar o fundo de garantia, inclusive, como lance, né? Porque, vamos falar de contemplação? Ó, a Vamos. colega falou assim, ó, King Construções. Por isso que comprei 2 lotes logo. Muito bem. Você está no caminho certo, até porque trabalha com construção, né? Sabe que É, é bom. ele é pedreiro, então ele já constrói, sai mais barato. E aí vai revender e vai lucrar, vai ganhar duas Legal, vezes. porque o consórcio, inclusive, pode comprar o terreno e usar também ele para construção. É outra Nossa, que opção, bacana. né? Então, tem várias modalidades dentro do próprio consórcio, porque o consórcio que eu conhecia antigamente, né, era aqueles consórcios onde as grandes empresas, né, a ArcelorMittal, Fortileve, essas empresas grandes, você ia lá, fazia um consórcio, pagava as prestações de R$ 500 ali e ia pagando até você ser contemplado. E nunca acontecia de ser contemplado, né? Mas por isso é importante, mais uma vez aí, você ter uma especialista em consórcio do seu lado para te colocar nos melhores grupos, para você ser contemplado, dependendo do seu prazo, imediatamente, que é o meu caso. Eu preciso ser contemplada imediatamente. E por que a minha dúvida é referente a essa questão também de você entregar um bem móvel e, em contrapartida, receber o valor do consórcio? Porque é uma forma viável também para outras pessoas fazerem a aquisição de um imóvel. Olha, eu comprei um imóvel através de uma construtora, e aí nesse imóvel eu dei uma entrada e eu posso pegar esse imóvel, essa é uma dúvida minha, eu posso pegar esse imóvel e dar como parte de pagamento e ser contemplada? Isso, tem administradora que a gente consegue fazer isso, tá? Por exemplo, você vai utilizar o próprio imóvel com a carta contemplada. A gente consegue incorporar. Aí existem alguns critérios que a gente precisa trabalhar. A administradora e a forma de aceitação. Tá. Ah, entendi. Ó, a Marcela fez uma pergunta aí que é interessante, a gente já até tinha comentado sobre isso, Michele. Estava pagando uma carta aí de 250 mil. É mais ou menos a carta que eu queria pegar, de 230, né? E a Michele deu a dica para mim que quanto menor o valor da carta, mais rápido é a sua contemplação. Né, Michele? Fala um pouco aí dessa É pergunta aí. maior, quanto menor o valor da carta, maior a probabilidade de ser contemplada por sorteio, tá? Quero até nessa parte de contemplação deixar uma dica aqui para você que tem carta. Já vou responder, tá, Marcela? Porque se você quer pegar uma carta de 250, a gente vai avaliar as métricas do grupo. Talvez seja interessante uma cota só, mas talvez a gente pode dividir em 2 cotas, dependendo do desenho do grupo. Quanto menor as cotas que eu faço assim de valor menor, a maioria delas saem por sorteio em poucos meses. Justamente porque existe uma regra que a administradora ela tem que usar o valor integral da arrecadação, né, para contemplação. Então vamos dar um exemplo. Você está num grupo e neste mês de janeiro arrecadou lá 500 mil reais. O primeiro sorteado tinha uma cota, sei lá, de 300 mil. Sobrou 200. Aí fez mais o segundo sorteio, por lance, né? O que deu o maior lance lá, tinha uma cota de 120 mil. Aí sobrou 80 mil. O terceiro sorteio vai ser o quê? Todo mundo que tiver até 80 mil. Então, por isso que quanto menor a cota, de valor mais baixo, tem a maior probabilidade de ser sorteado por conta dessas sobras, né, que eu costumo dizer. E tem mais um outro detalhe. Digamos, Ana, que você faz parte desse grupo, dessa cota de 80 mil, e você deu 5% só de lance. Aí vai chamar todos que têm até 80 mil, porém, como você tem um lance baixinho, você tem a prioridade. Isso é uma Olha, estratégia importante. Ou seja, se você tem consórcio, eu sempre falo para os meus clientes, dá um lancezinho lá de 5, 7%, 3%, que né, é interessante, é uma mixaria de lance, mas corre o risco de ser contemplado, você aumenta a sua chance. legal. E na administradora que a gente trabalha, que trabalho com todas, mas eu
as principais, melhor dizendo, né? Mas eu direciono boa parte delas para melhor, aquela que eu considero a melhor, aquela que tem mais de 45 anos de mercado, aquela que mais contempla, e isso aí são dados do Banco Central, aquela que mais contempla, isso eu acho interessantíssimo, porque já tem 3 anos ou mais que ela vem mantendo esse ranking. Todo mundo faz o consórcio com um objetivo, ser contemplado. Não é? Então, se você está vendo, poxa, se essa administradora mais contempla, ela está dentro do meu objetivo. Por que ela mais contempla? Porque ela tem o menor índice de inadimplência. Se ela tem inadimplência, isso porque é muito importante. Tá? Um segredo que eu gosto e aprecio muito. Tem administradoras que, às vezes, ela não faz um critério na hora da contratação. Ela vai lá e simplesmente faz o seu consórcio. Aí você fica pagando. Na hora que você é contemplada, ela vai fazer uma análise do seu perfil, porque você vai alienar um bem, e aí ela percebe que você tem algumas particularidades. Aquilo se torna burocrático, demorado. E essa administradora, que eu não tenho nenhum problema em dizer que é a minha grande parceira Porto Seguro, ela faz o quê? Ela faz uma análise mais antecipada. Se você tiver alguma questão, no início a gente já fica sabendo, entende? Então, eu aprecio esse processo. Com isso, eu tenho uma quantidade maior nas contemplações, no pagamento do valor do crédito, né? Eu presto, junto com a minha equipe, todo assessoramento antes para a contratação e pós-contemplação. Durante todos os anos em que ele estiver com o contrato vigente, eu e a minha equipe vamos atender com todo o assessoramento aí, dessa consultoria, entendeu? Então, entrando aqui na pergunta da Marcela, estava pagando uma carta de 250 mil, paguei 60 mil e precisei romper. A corretora me falou que tinha direito à devolução de 10%. Nossa, 10. Existem 10 mil, desculpa. Existem 2 momentos em que você perde dinheiro com consórcio. O primeiro é quando não faz, literalmente, isso é fato. E o segundo é quando cancela. Não sei qual é a administradora dela, mas existem administradoras severas, como esta que ela trabalha. Eu acho um percentual altíssimo, mais de 50%. Se eu fosse ela, passaria para um advogado poder ajudá-la, tá? Existe, infelizmente, ainda algumas questões de, sei lá, de abuso, né? No meu ponto de vista, merece uma atenção jurídica aí, tá? Tô a letra, foi com a Embracon, não indico para ninguém. Realmente. E aí? Eu não gosto de falar de nenhuma. Cada uma tem Fala, ela é referência de mercado, mas eu considero ela um tanto mais burocrática, tá? Como quem atua também no mercado, tenho ela no meu portfólio, mas a pós-contemplação dela, em comparação àquilo que eu faço, eu acho que ela é mais burocrática mesmo, ela leva muito ao pé da letra. E vou dar um outro comparativo que é o seguinte, Ana, que você pode ver também informações do Banco Central, tá? Fundo de reserva. Dentro dessa taxinha que eu te falei aí, que eles cobram de administração, tem uma taxa que cobre inadimplências. Só para você ter ideia, hoje essa taxa média de mercado é de 4%, 5%. A Porto Seguro, ela cobra uma média de 2%. Tá? Então, isso porque essa taxa ela é devolvida depois no final do grupo. Só que cada uma cobra de acordo com a realidade, o histórico de inadimplência do seu. Entendeu? Então, por aí você já vê. Na contemplação, a taxa é devolvida? No final do grupo. Quando o grupo conclui, aí existe essa taxa que ela eu tô falando até assuntos técnicos aqui, hein, gente? Tô falando porque vocês são corretores e isso são informações que o cliente gosta de saber e é diferencial de vendas também, tá? Oi? Para o pessoal anotar aí, que a grande maioria é corretor de imóveis, tá aqui para pegar as orientações. E corretor de imóveis, ele pode, inclusive, ganhar comissão, né? Vendendo consórcio. A Michele faz parceria com o corretor de imóveis, tá, gente? Vários. Aqueles que interessar é só chamar depois no privado,
que a gente pode conversar com certeza. E, inclusive, Ana, eu atendo corretores, sabe como? Foi uma ideia que eu tive e que vem dando muito certo. Eu trabalho a carteira de clientes perdidos. Muito bacana. É, É que são clientes que não que querem comprar apartamento, mas que não conseguiram pegar o financiamento, ou que é o clássico, né? São clientes mais jovens, que não têm tempo de mercado, e aí, dependendo também da situação macroeconômica, os bancos acabam prendendo mais, não liberando o financiamento, juros altos, e aí, é aquele cliente que quer comprar, mas vai. Quem é que vai ajudar esse cliente, né? É o exato. consórcio, uma taxa. Ele começa. Porque o que acontece? Ele já foi ver o imóvel. O imóvel já está no coração, ele já tem certeza que ele quer um imóvel. Então aí a gente entra o quê? Com o planejamento. Ó, você não comprou agora, não é esse o momento, mas tem o consórcio que você pode ser contemplado e adquirir o seu imóvel a qualquer momento. Tá? Então é uma opção aí de trabalhar a carteira de clientes perdidos. Até porque, né, houve todo um investimento com esses clientes e aí o consórcio pode ser um grande aliado e tem dado muito certo com uma parte de corretores que eu tenho atuado junto com eles aí, tá Muito, bom? muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com clientes perdidos, porque é aquele que ninguém quer e é aquele cara que precisa de atenção, precisa de orientação e você acaba fidelizando ele com o seu trabalho, né? Eu vi que entrou alguns corretores de São Paulo também. A Michelle já foi da São Paulo, faz parceria também com o corretor de São Paulo. Sim. Corretores, com construtoras. Hoje o consórcio, inclusive, ele está sendo muito utilizado aí por construtoras, né? Porque como aquisição do crédito, às vezes, por quê? Às vezes o valor que vai se dar de entrada, né, para pegar um financiamento, usa-se como lance, como estratégia para antecipar uma contemplação. Dentro de consórcio existem muitas possibilidades. Eu, particularmente, gosto de vender consórcio escutando a história de cada cliente, porque é ali que a gente já vai mapeando as necessidades. Hoje são mais de 300 grupos em andamento, todo mês também tem grupo novo, então a gente precisa conciliar a necessidade, a expectativa de contemplação com um grupo que tenha métricas que a gente consiga ser assertivo para que a contemplação ela aconteça dentro de um prazo aí médio esperado, sem garantias, mas trabalhando mesmo as possibilidades. E é dessa forma que a gente vem sendo muito Isso assertivo. Tá? é muito bacana, Michelle, porque assim, a grande maioria, assim como eu, há 4 anos atrás tinha uma cabeça engessada como capixaba, uma pessoa chegou até a minha empresa me oferecendo um consórcio e eu achava que era algo, que era uma pirâmide, que não era possível pagar todo mês e não tinha certeza, né, de ser contemplado ou não. Hoje já está tudo mais claro, eu trabalho no mercado, então já está tudo mais abrangente. E a maior dificuldade dos meus clientes, assim, que possuem essa faixa etária de idade entre os 22 aos 34 anos, é em relação a financiamento de imóveis. Por quê? O que eles querem? Eles querem um processo menos burocrático. Eles já querem comprar o imóvel e que a própria construtora, a própria incorporadora faça o financiamento direto com eles, para não ter que ir atrás de consórcio ou banco, para não ter que ir atrás dessas modalidades, para não ter que se preocupar de lá na frente haver um distrato, como aconteceu com a nossa amiga aqui, seguidora aqui, que ela só recebeu 10 mil de volta, né? E isso é muito importante você falar para gente, porque é algo que as construtoras, as incorporadoras, elas olham no padrão de vou construir, vou incorporar. O cliente que se vire lá para conseguir o financiamento e a contemplação dele, a carta, ele que se vire. E quando une o útil ao agradável, a facilidade de se vender fica mais fácil. Eu, falando com o meu olhar profissional, especialista do mercado imobiliário, vejo que a maior dificuldade das vendas dos corretores para os clientes é que não tem essa facilidade de comprar um terreno ou um imóvel diretamente com a construtora, que eles mesmos financiam, eles mesmos fazem o processo de financiamento.
Verdade. E hoje eu vejo que tem muito corretor que foca, por exemplo, na venda de imóveis na planta, né? Então, o consórcio é uma excelente oportunidade para quando a pessoa tiver que chegar nesse momento que você chegou agora de receber as chaves, ela já ter um consórcio em andamento, aonde isso vai facilitar para um lance melhor. Quem sabe ela ser igual esse exemplo que você deu aí, em que a minha segurada, quando eu conversei com ela falou, Michele, isso é janeiro de 2023. Eu comprei um imóvel e eu preciso aí desse valor, né, para quitar ele, porque o financiamento é um desastre. O que eu pago por mês, como é que fala? Amortece pouquíssimo, mais do que pouco mais de R$ 300. Eu pago quase 2.000 de parcela. Então, vendo o desespero, eu até falei com ela, olha, mas já faz o consórcio desde já, mesmo que você tenha previsão de uma contemplação só para 2024. Por quê? O seu consórcio já em andamento, você primeiro corre o risco de ser contemplada por sorteio e nem precisar de lance, que é o melhor cenário do consórcio, ser contemplado, né, por lance. E se não acontecer, quando chegar em 2024, que você dispor desse valor, a gente faz uma estratégia aí de contemplação para você, de acordo com o cenário do seu grupo. E aí, isso eu conversei com ela em janeiro, ela ainda demorou um tempo, avaliou, foi lá na corretora umas 2 vezes, a gente fez alguns desenhos, depois ela foi com o esposo, enfim, ela fechou em junho ou julho, né, que eu mostrei para você aquele dia, foi contemplada em dezembro, 20 de dezembro, presentão de Natal. Não tirou um centavo. 5 meses, né? 5 meses. Foram 5 parcelas pagas e tem mais. O consórcio tem muita gente que ainda vende a cota contemplada. Agora ela pagou 5 parcelas de R$ 1.700, tem uma cota lá de quase 300 mil, que se ela quiser vender, passar adiante, porque isso pode, ela coloca, né, um ágio e tá tudo bem. Tem muita gente que faz isso. Inclusive, Ana, não é só mercado de corretagem de seguros que está incorporando o consórcio no seu portfólio. Nós temos aí o mercado de investidores, né? Os escritórios XP hoje, eles vendem muito consórcio, porque percebeu o quê? Veja bem, o cliente tem um fundo lá investido com ele. Você, a Ana, tem um valor lá investido com ele, que você colocou lá atrás quando você comprou o seu imóvel na planta. Agora chegou a hora de você pagar esse imóvel que ele vai ter as chaves. Seu dinheiro está lá investido. Você vai lá resgatar o seu dinheiro, eles vão perder você como cliente. Sim. Aí o que eles fazem hoje? Ô, Ana, vamos fazer o seguinte, o seu fundo aqui está com essa média de rentabilidade mensal aí 1%. O que você está, a sua rentabilidade é suficiente para você pagar uma parcela de consórcio que vai quitar o seu imóvel. Vamos usar parte desse valor para dar um lance, contemplar essa cota, você quitar lá e você ainda ter o seu fundo de investimento ativo aqui. Então, ou seja, segurar o cliente, né, de fato. Claro, então hoje é muito comum, todos eles. Outro público que eu tenho atendido muito, pessoas que investem em leilões, imóveis de leilões. Sabe por quê? Realmente. Pensa bem, você investe, você tem lá, sei lá, 1 milhão para investir em imóveis. Aí você foi lá e comprou algumas oportunidades, mas seu 1 milhão acabou. Está tudo naqueles imóveis ali. Se você tem algumas cotas de consórcio, a contemplação vai chegar. Você pode utilizar parte da verba que esses imóveis que você comprou, está fazendo renda, né, para contemplar. Ou, conforme ele for sendo contemplado por sorteio, você tem mais valor para investir em novos imóveis. Então, o mercado como um todo está abrindo os olhos para que consórcio se tornou uma grande ferramenta de aquisição de patrimônio, né? Alavancagem do patrimônio, e tem investido muito nisso, todo o mercado. Por isso, já somos mais de 10 milhões de brasileiros com cotas ativas aí. E esses dados são importantes, né? Porque aí a pessoa, assim como eu, que tinha a cabeça engessada 4 anos atrás, achando que era pirâmide, que eu não ia ser contemplada nunca, que eu ia estar pagando algo que eu não vejo, né? Por falta de orientação, por falta de uma especialista, bateram na minha porta um representante vendendo um consórcio. E eu não entendia, não dominava sobre o assunto. Acabou que eu falei assim, pô, por que eu vou dar um bem
né, que é meu e vou pagar por esse bem. Não faz sentido. Mas hoje, né, trabalhando melhor no mercado, com a cabeça mais aberta, né, vendendo, comprando também. Falei assim, bom, Prestando preciso. serviço mais de consultoria, né? Exato, eu falei, preciso ir atrás ou de um financiamento ou de um consórcio, já tinha ouvido falar. Mas vamos falar da minha situação, né? Hoje eu preciso de uma carta de 230 mil, tá? Que é o que a incorporadora, tô com saldo devedor lá para poder pegar o financiamento. Pela minha idade, 28 anos, eu preciso ter uma movimentação alta para poder pegar um financiamento. E aí é que entra o consórcio. Foi quando nós tivemos a nossa primeira conversa. Como e quanto eu teria que dar de entrada para poder ser contemplada? Então, aí nós conversamos da seguinte forma: como você precisa de a estratégia que a gente desenhou aqui para a Ana, viu, gente? Como ela precisa de uma contemplação praticamente imediata, porque ela já está em vias de pegar a chave, então eu falei, olha, imediato, a gente precisa avaliar isso daí, tá? Eu quero só abrir uma aspas aqui, porque sempre que a gente precisa de uma contemplação imediata, eu vou possivelmente precisar de um lance mais alto. Mas Sim. assim, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, essa questão é muito mais interessante do que continua sendo muito mais interessante do que o consórcio, do que o financiamento, quando a gente compara, tá? Então, Você disse que era 40% que precisava dar de lance? em torno disso, nós vamos, assim, tem dois modelos. Primeiro, a minha primeira sugestão para você foi a gente dividir esse valor aí em duas cotas. Isso. A segunda opção, você, como o valor que você dispõe para lance, ele é insuficiente para uma contemplação mais alta, Tá. um lance mais alto, o que eu te sugeri? Uma nova modalidade também, nova não, gente, já está funcionando há alguns anos e funciona muito bem e é interessantíssimo para quem quer alavancar, né, o seu potencial de contemplação, que é o lance embutido. O que é o lance embutido? Você usa um percentual da própria carta para incorporar ao seu lance oferecido. Então, como a Ana precisa de 230, eu falei, Ana, vamos fechar em 300? Foi 300, né, que eu te sugeri? Foi. Então, a gente vai utilizar esses 70 mil aí, junto com o que você tem, e aí sim a sua carta passa a ficar interessante para uma contemplação. E aí eu falei, olha, então um mês a gente contempla uma, outro mês a gente contempla a outra, dentro de 2 meses a gente busca a contemplação mais rápida, Então, tá, gente? Então, só resumindo, numa carta, por exemplo, de 300 mil, eu teria que dar um lance de 70 mil. E se caso não fosse contemplado, eu daria 2 lances, né? Que são as 2 cotas, eu dividiria em 2 cotas de no máximo quantos por cento aí? A gente ia fazer 2 cotas de 150, e aí a gente ia pegar esses 70 mil da própria carta, né? E aí incorporar junto com o que você dispõe, que aí ia ficar um percentual de lance interessante. E a gente ia tentar contemplar no primeiro mês uma carta, cota, no segundo mês a outra cota, e em 2 meses você ter a cota contemplada. A contemplação, nós teríamos 2 formas. Primeiro, ela vai participar da contemplação junto com todo mundo, ok? A segunda contemplação, lance fixo é uma alternativa, gente. Hoje, o lance fixo, ele surgiu alguns anos atrás e ele é bastante interessante pelo seguinte. Pensa só, tá? Vou dar uma outra observação. Existem os consórcios de grupo aberto e grupo fechado. Grupo aberto são os consórcios normalmente de bancões, que tem 9.999 participantes em média. Grupo fechado, normalmente são as administradoras mais privadas aí, como Porto Seguro, Embracon e outras aí. É uma média de 900 participantes. Então, olha a diferença, 10 vezes menos de participantes. Aí eu coloquei a Ana, então, no grupo fechado. E, por exemplo, na Porto Seguro para imóveis é uma média de 600 participantes por grupo. É menor ainda do que a média de mercado, que é interessante. Na primeira contemplação, Michele? Isso daí eu estou falando de quantidade de participantes no grupo. Digamos que você está
grupo com 600 participantes. E aí, você vai participar primeiro do sorteio. Nesse sorteio, você está concorrendo com 600 participantes. Se você opta pelo lance fixo, existe um histórico que 10% opta pelo lance fixo. Ou seja, você vai estar concorrendo com 60 pessoas que optou por dar 40% de lance fixo, que o percentual é igual para todos. Então, vai haver um segundo sorteio entre essas 60 pessoas. Ou seja, a sua chance Minha chance. é muito maior do que no grupão. Essa é uma segunda opção de tipo de lance. A outro tipo de lance é o lance fixo, que, como o nome já diz, você pode dar qualquer percentual. Aí nós temos o lance que a gente avalia de acordo com o cenário do grupo, do histórico, para a gente poder te orientar melhor qual percentual fica mais atrativo. E aí, ou então tem essa dica que eu dei aí, gente. Quem não está com pressa, mas quer arriscar um lance, vai dando aí 3, 5, 7%, que vai que ocorre vai dando um lance sobra, maior. vai que ocorre uma sobra de recurso, né? Crédito, e aí vai lá e pega aquele lance, que a pessoa que deu o lance, não importa quanto, se é pouco, se é muito, mas deu o lance. É livre, pode ser qualquer percentual. E se essa sobra está dentro do valor do seu crédito e você deu o lance, não importa quanto, você corre o risco de ser contemplado com o valor, como já aconteceu com várias pessoas, tá? E aí você tendo a carta, você já pode correr para comprar o seu imóvel, ou pode fazer um outro tipo de financiamento, ou a carta que você tem que ser específico para, por exemplo, carta contemplada para consórcio imobiliário, ou carta contemplada para consórcio de automóvel. Existe Cada isso? consórcio tem a sua modalidade. Ok. Aí o consórcio de automóvel é para automóvel, tem as regras de automóveis, né? Consórcio de imóveis, você pode utilizar para comprar um terreno, construir apartamento, casa, você pode construir a sede da empresa. Então, Entendi. Só para a gente relembrar aqui, Michele, qual que é a taxa de administração cobrada pelo consórcio imobiliário? Então, em torno de 0,15 a taxa que a gente trabalha lá na Porto Seguro, 0,15 ao mês, o que dá uma meio ao 1,15? ano. É 1,5 estourando, dependendo de um grupo, se for mais antigo, 1,5 a 2. Não passa Tá. ao ano, hein, gente? Ok, ficou muito claro, ao ano. Isso aí é muito baixo. Isso aí é o que os bancos geralmente cobram um mês, né? Praticamente. Não, exatamente, porque hoje o financiamento habitacional está uma média de 11 ao ano, né? Olha Na pandemia chegou a 3, né? Verdade. Mas a gente sabe que tem as oscilações dependendo do tipo da tabela do financiamento. E o prazo de contemplação, uma estimativa, Michele? É uma das dúvidas que colocaram lá na caixinha de perguntas. Prazo de contemplação. Isso. Então, quando a gente. Uma outra observação bem interessante avaliar qual é a média de contemplação que está acontecendo dentro do seu grupo, né? E lá na Porto também acho bastante interessante que enquanto a média de mercado aí tem 3, a Porto é 5 em média, 4, 5 por grupo, entendeu? Legal. Então, com isso, é muito comum que nunca chega até o final com pessoas ainda a ser. O grupo acaba em torno de 60%, 70% do tempo, entendeu? Previsto para estar concluindo. Isso é muito comum, tá? Outra dúvida que eu anotei também de uma seguidora aqui, capixaba, existe uma possibilidade de antecipar essas parcelas? Pode antecipar, sim. Tá. Aí ela deixa de pagar o reajuste anual, né, monetário. Esse reajuste anual no caso que você falou 1,15 ao ano? Esse anual sempre vai existir. A taxa administrativa sempre vai existir. Ela deixa de pagar o reajuste monetário, né? O INCC. Só existem esses dois custos, tá, gente? Não tem mais nada. Por isso que a gente fala que consórcio não tem juros. Só existe a taxa administrativa de 1,5 ao ano
e o reajuste monetário, que é para manter o seu crédito sempre no mesmo nível de compra de quando você adquiriu a cota. Só isso, nada mais. Isso é interessante porque, por exemplo, em Vitória, as construtoras e as incorporadoras de Vitória, Grande Vitória, Espírito Santo, cobram o CUB, né, que é o custo unitário básico, né? E no consórcio não, no consórcio é só a taxa da administração e o INCC. Exato. Legal. Outra dúvida, ô Michele, é quais são as penalidades em caso de atraso no pagamento? Uma dúvida interessante. A primeira coisa que a gente indica é o seguinte: existe uma regra no seguro que para você participar das assembleias que são mensais, você precisa estar adimplente. Então, se você pagou atrasado, você já tem uma penalidade que você não participa da assembleia. Aí lá na corretora a gente sempre manda o lembrete para o cliente, né? Para ele manter o pagamento em dia, porque se ele atrasa, não faz sentido ele ter o consórcio, porque ele não vai participar da assembleia. Se ele não participa da assembleia, não tem contemplação. Entendi. Então, é uma observação que a gente sempre faz, mas a gente não exige. Assim. Cada grupo tem uma regra ou é a regra geral, assim, da Porto Já Seguro? foi contemplado, normalmente ele segue a regra do contratual, vai haver um jurozinho aí sim. Mas se ele ainda está em andamento, né, ainda não foi contemplado, aí também tem os juros, mas normalmente se conversa, a administradora sempre está ali fazendo contato, remarcando, existe uma série de serviços aí, mas não é nada demais, não. Entendi. Outra dúvida também, há algum seguro incluído no consórcio? Existe. Foi o caso dessa cliente aí, dessa seguidora aí, que ela perguntou que só recebeu 10 mil, né? Existe o seguro de vida que pode ser contratado. Eu sempre faço todas as cotas com seguro de vida, porque se acontecer, né, algum imprevisto, como um óbito, por exemplo, do titular, a cota fica quitada para os herdeiros. Entendi. Tá? Nessa situação. No caso dela, ela houve um cancelamento, uma quebra contratual, aí é diferente. Ah, tá. Por isso que é interessante observar o que é cobrado. Porque, veja bem, meu primeiro consórcio na vida eu também fiz com um banco. E aí eu parei para. Aí, olha só o que acontece no meu caso. Eu fiz o primeiro que eu fiz foi de 1 milhão. Eu me apaixonei pelo consórcio, que foi o gerente do banco que me apresentou. Aí eu fui lá e falei, não, pode fazer 1 milhão para mim, eu fiz. Aí quando eu já tinha pago, depois de uns meses, aí eu comecei a trabalhar com consórcio. Eu fui estudar o meu contrato, na prática, do que eu tinha contratado. Aí eu vi o seguinte, caramba, ele me colocou num grupo em que a média das contemplações é de, no máximo, 300 mil. Sabe quando que eu vou ser contemplada nesse grupo? Eu vou ser a última. Nunca. Eu contratei uma... A última, antepenúltima, em 2009. 500 mil tinha sido a maior cota contemplada, assim, né? Aí o que acontece, gente? Eu falei assim, esse consórcio não está adequado para o meu perfil. Aí eu fui lá, estudei o que eu fui cancelar. Olha, eu tinha pago 25 mil reais, eu reavi não, que eu não desisti de cancelar, porque não ficou interessante. Fiquei com dó do meu dinheiro, falei, eu vou até o final agora, mas vou. 7 mil reais era o valor que eu ia se eu tivesse concluído, entendeu? Aí eu falei, não, é muita perda, é muito dinheiro, 7, 14, 21, mais de 300%. Tá aqui quieto, que nem que eu seja a última, mas eu vou levar. Então, não é interessante você cancelar um contrato de consórcio. Entendi. E eu não faço por todas as administradoras. A Porto Seguro nem é tão severa assim para cancelamento, tá? Mas é interessante avaliar, porque ainda é um ponto que poucas pessoas analisam, param para pensar. E quando precisa, percebe que existe uma penalidade alta. Como foi o caso dela, que ela pagou 60 mil, né? E só, 60 só mil. reagiu 10 mil. Muita diferença. 50 mil de perda é muita diferença. Atenção, existem inclusive já algumas legislação, né, cláusula que já determina regras para cancelamento, entendeu? Então é interessante parar e analisar o contrato dela para verificar se o que foi oferecido para ela está de acordo com aquilo que é determinado. Olha só uma observação que eu quero abrir aqui, Ana.
é que quando eu falei assim, nós já somos mais de 10 milhões de cotas, né, brasileiros com cotas ativas, todos esses dados a gente tira da ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio, inclusive tem o Instagram deles, eles são muito organizados, vale a pena conferir. E também no próprio Banco Central, que é o órgão que regulamenta esse setor. Então, tem muita informação interessante, tudo que a gente vende é regulamentado, não pode ser nada fora disso. Entendi. O Michele, é possível transferir para outra pessoa o consórcio? Sim, é possível. Que bacana. É Por exemplo, eu não consegui pagar, posso transferir para outra pessoa, a pessoa me paga o que eu já paguei e continua pagando. É burocrático, é simples. É a melhor alternativa ao invés de cancelar. Não vou conseguir passar, vou passar adiante meu consórcio, quem quer. Você me devolve o que eu paguei aqui, do jeito que você puder pagar, sei lá, né? E aí passa aquela cota adiante. Melhor que perder dinheiro cancelando. E aí, no caso, você como especialista, você consegue entrar em contato com essas pessoas que estão ali pagando para poder comprar esse consórcio? Olha, sempre tem gente que interessa. Se ela estiver num grupo interessante, saudável, que eu digo assim, ó, uma inadimplência baixinha, uma quantidade de contemplação mensal boa, né? Um grupo saudável, sempre tem gente interessada. Até porque grupo em andamento, ele é sempre um cenário interessante. Então, sempre tem. Agora, gente para comprar cota contemplada é assim, ó. Contemplou a minha cota do consórcio, quero vender. Você coloca um ágil e vende. É igual cobertura em São Paulo, então, hein, Michele? Porque eu tenho de gente querendo comprar cobertura em São Paulo, ó. Vaga de garagem em São Paulo vale ouro. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta. Você não está querendo contemplar sua cota aí. Imagina essa minha cliente aí, pagou 5 parcelas de 1.700 e está com uma cota de 250 mil contemplada. Você se interessaria se ela colocasse um ágio aí? Sei lá. Com certeza. Eu estou desesperada aqui, querendo ser contemplada imediatamente. Vou falar para você. Ela vai chegar para você e falar assim, Ana, me dá 30 mil numa cota de 250 contemplado. Caraca. Olha só, 1.700 vezes 5, eu nem sei, dá o quê? Menos de 10 mil. Sim. 5 meses ela vai ter 30 mil, ela vai ter mais de 20 mil de lucro. Entendeu? E eu já vou ter o meu problema solucionado, né? Que é a carta de consórcio pagando o próprio investimento que eu fiz da aquisição do meu imóvel. Exatamente. Olha, eu tenho algumas imobiliárias que trabalham só com locação. E aí, que eu também atendo. Olha o que eu acho interessante. Porque, pensa comigo, normalmente a locação eles recebem 10%, né, 15% sobre o valor do aluguel, né? Então, aí ela faz o consórcio, o cliente, os clientes da carteira dela contratam o consórcio. Ao ser contemplado, eu comunico a ela, ó, o seu cliente tal foi contemplado numa carta de X. Agora eu devolvo ele para você vender um imóvel para ele. Legal. Quantas mensalidades, comissão de aluguel, ela estaria antecipando com a venda de um imóvel, entendeu? Então, ela ganha na venda do consórcio, ganha e na venda do imóvel, que ela vai vender, atender aquele cliente, entendeu? Então, gente, estou falando isso assim para vocês que são corretores, porque verdadeiramente pensem no consórcio como mais uma forma de portfólio. Nem que seja o último. Tem alguns corretores que oferecem o à vista, que oferece e aí vai o consórcio. Tá tudo bem. O consórcio é só mais um parceiro nosso, assim como a gente tem parceria com cartório, com arquiteto, e a gente novamente tem parceria com o consórcio, que ao contrário dos bancos, né, que não fazem parceria com o corretor, que o próprio gerente já vende o próprio consórcio ali dentro, nós como corretores de imóveis temos portas abertas com o especialista de consórcio, que é a Michele da Porto Seguro. Exatamente. Agora pensa comigo, olha, o cliente, né? Você está vendo que não vai dar financiamento para ele. É muito mais. Nem que quando eu falo assim, nem que seja o consórcio para a última opção, é porque se você viu que não deu para o à vista, ele não conseguiu fazer negócio com o banco,
Se você acha que essa é a melhor alternativa, vai para o planejado, que é a venda planejada, que é o consórcio. Tá tudo bem, vamos junto. Michele, a última dúvida, tá? Esse foi um caso real de uma cliente que eu vendi um imóvel para ela. Foi meu primeiro imóvel que eu vendi em São Paulo. O imóvel era no valor de 860 mil. Eu acho que ela precisa de uma carta de 450 mil. Você faz essa intermediação de o cliente tem a carta contemplada, mas ele não tem condição de pagar, ele está inadimplente, e passa essa carta para essa cliente que está precisando imediatamente? A gente consegue fazer essa intermediação, né? Tudo é via cartório, tudo direitinho, consegue sim, Tá. tá? Tem algum Documentação risco de ser de outro estado? Porque nós somos capixabas, né? E ela é de São Paulo. não, de forma nenhuma, de forma alguma. Tudo é tudo tem como é que fala? O passo a passo, tem as regras, ela vai cumprindo, sendo feito em todo o território brasileiro, a gente consegue trabalhar. Tem dificuldade Agora, alguma. a pergunta que não quer calar. Michele, quais documentos que precisa uma pessoa que quer pegar uma carta de seguro aí imobiliário imediatamente de um consórcio? Uma pessoa que quer ser contemplada imediatamente, Exato. Quais os documentos necessários para ela os adquirir o documentos seu consórcio? faz-se uma análise prévia, assim, sabe, do CPF da pessoa. Documento vai precisar de CNH, comprovante de residência, né? Os documentos pessoais mesmo. E aí, Ah, depois da contemplação, é que vai precisar dos documentos do imóvel. tá. No caso de construtora, ela já precisa estar com a chave na mão para poder passar o documento do imóvel para você. No caso, a Não, matrícula. ser contemplada, ela precisa ter o imóvel, escolher o imóvel dela, passar assim, um imóvel regularizado, mandar para a gente poder fazer a documentação para incorporar, né, aquele imóvel ao consórcio e fazer o pagamento lá para o proprietário. Aí, ó, a Roseli botou aí, ó, o consórcio da Porto Seguro após contemplado, não é possível usar juros para abatimento das prestações. Mas Eu tenho Porto Seguro com eu tenho o Porto Seguro, contemplei em dezembro e o corretor usou este argumento somente para vender. Ele não existe dentro da Porto. O consórcio da Porto Seguro, após contemplado, não é possível usar os juros para abatimento das prestações? Como assim? Roseli, seja mais específica aí que a gente não entendeu essa pergunta. Porque o consórcio, né, Michele, ele não tem juros. Eu tenho Porto Seguro, contemplou em dezembro, ótimo. E o corretor usou esse argumento somente para vender. Ele não existe dentro da Porto. Eu não entendi a pergunta dela, porque não tem juros, né? Ô, Roseli, depois você entra em contato com a Michele, o Instagram dela tá com um problema, porque o celular dela caiu no mar, mas ela consegue responder através do telefone dela. Eu te passo no direct o contato dela e aí você tira suas dúvidas, né? Ela disse assim: sim, agora tem uma carta de crédito de 450 mil reais. Paguei por 5 anos. Foi contemplado mês passado. Não, a gente tem que saber usar essa carta, Rose. 50 mil. Aí, ó, a Pode gente ter achou uma compradora resolver. para minha cliente lá de São Paulo, que ela tá precisando de uma carta para contemplar. Não, pode Quer deixar vender que eu vou essa te ajudar a carta, resolver. Roseli? Tá? Me chama no privado depois, que eu vou entender sua situação. Pode deixar que eu não sei o que aconteceu, porque não existe juros, né? E aí eu vou te ajudar. Pode deixar, me chama no privado que eu vou te orientar aí e a gente vai resolver, tá? Ô, Roseli, passo o contato da Michelle aí para você no Uma direct. observação importante, Roseli, que possa te interessar é o seguinte: foi contemplado, e agora? Você não precisa de imediato escolher o imóvel, tá? A administradora investe o seu valor em fundos de renda fixa e passa o valor da rentabilidade para você. Você tem até o final do grupo para você escolher quando que vai querer utilizar esse crédito, tá? Mas fica tranquila, eu vou te ajudar, principalmente porque se você está na Porto, é mais É, fácil.
tá? Pode ser alguma informação aí que seu corretor não soube te passar. E Caso tomando... você não quiser comprar, adquirir nenhum imóvel, eu tenho uma cliente que compra a sua carta, viu? Eu também tenho um monte para te indicar. Porque todo dia tem gente procurando. O negócio é ser contemplado e estar com um especialista que te coloque no melhor grupo, já que é o meu caso, que quero ser contemplada imediatamente também, Ó, né? tá... Olha o que é interessante, ó. A Rose, usando o exemplo dela, né? Ela possivelmente fez um consórcio de 200 meses, né? Que são 15 anos normalmente. E aí ela foi contemplada com 5 anos por sorteio. E uma carta de 450 mil, que não é uma carta barata, gente. Não é uma carta baixa. Entendeu? Então, assim. Na época, assim, há 5 anos atrás, não era uma carta baixa. Hoje, o teto, né, com o novo governo é 350. Mesmo assim, ainda não é uma carta baixa. Exatamente. Então, para a gente ver assim, que é importante a escolha de uma administradora boa. Ó, na época era 340, hoje está 450, ou seja, houve uma valorização de 110 mil reais. Né? Então, Caraca. para manter o mesmo nível, é aquilo que eu falo, é a importância do reajuste monetário anual, que é o INCC, né? Que a gente comentou aí. Vai manter o mesmo padrão de compra. O apartamento que ela comprava há 5 anos, ela continua comprando hoje o mesmo nível. Essa é a importância. E fora isso, gente, o consórcio só tem 1,5 ao ano. Eu estou pensando, não sei o que vocês pensam, porque a gente trabalha para uma vida próspera, né? Mas Sim. eu já estou com um monte de corretor. Na hora que eu contemplar eu vou para um corretor, na hora que contemplar outro, eu vou para outro corretor, porque na hora da compra eu preciso de vocês. Com certeza. O imóvel é com vocês, né? Tá? Mas, assim, o consórcio, ele é altamente interessante para quem principalmente quer fazer de forma planejada. E eu costumo dizer que é a forma mais barata para a pessoa adquirir um bem. Sabe por quê que é a forma mais barata? Nós temos 3 formas: o financiamento, pagamento à vista e o consórcio. O Exato. financiamento é 300% mais caro do valor do crédito que você adquirir. O pagamento à vista tem essa opção que eu dei para vocês de você utilizar o valor utilizar o valor que você dispõe para compra, investir e com a rentabilidade pagar a parcela do consórcio e você ter 2 bens ao mesmo tempo rendendo. A terceira opção é o consórcio, que você tem um investimento anual de 1,5% de taxa administrativa ao ano. Ou seja, é mais barato até do que nem programas do governo que a gente vê aí tem esse valor, né? O ideal é comprar na pessoa jurídica para escapar do seguro de vida obrigatório, cerca de 40 mil reais, que não tem devolução. Opa, então deixa eu te falar que tem alguma coisa aí, descobri o seu gato aí, tá, Rose? Primeiro, o seguro de vida é uma taxinha pequenininha de 0,33%, né? Sobre o saldo devedor, tá? Sobre o saldo. Porque se acontecer alguma coisa, você está com ele quitado, ok? Agora, não tem como a gente... Hoje tem a opção de contratar com e sem. Eu gosto de sempre contratar com. Tá? 5 anos atrás talvez não tinha essa opção, né, dela escolher. Verificar como é que está a regra do seu contrato, porque hoje é diferente disso daí que você está colocando. Ô, Roseli, eu vou no direct te mandar o contato da Michele. E aí você. É porque assim, né, Michele? Cada caso é um caso. Cada um tem uma necessidade. Eu tô com o meu problema aí do meu apartamento. Não falo problema, né? Eu falo assim, eu preciso ser contemplada imediatamente. Tenho outros clientes também que estão na mesma situação que eu, que precisa de um consórcio. E é ideal conversar individualmente com cada pessoa. Tá? Então eu vou passar o contato da Michele para você e aí você fala com ela, apresenta o contrato que você fez com a Porto. A Michele trabalha diretamente com a Porto, ela vai te dar uma direção
melhor. A É. gente está aí na live aí de 1 hora e 7 minutos. Uau, Live uau. mega produtiva. Muito E é bacana. interessante, sabe o que que é, Rose? O seguro, você sempre vai pagar sobre o saldo devedor. Mesmo você sendo contemplada, você ainda continua tendo parcelas a pagar. Então, não tem essa regra aí de pagar de uma vez só, de 40 mil reais. Eu preciso avaliar isso melhor para você, tá? E poder te ajudar. Quero Isso aí. dar... E a Roseli, quero te agradecer porque você sempre está nas minhas lives, sempre participa lá das caixinhas. Obrigada por você estar aqui participando, estar expondo o seu problema, a sua dúvida, que pode ser a dúvida de várias outras pessoas também. Mas cada caso é um caso individual que a Michelle aí vai esclarecer. É só me chamar no direct que eu passo o contato dela. Tá, joia. Gente, quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente nessa mais de uma hora aí. O que precisar é só chamar no direct, a Ana está à disposição, eu também, contem comigo, tá? Dá boa noite para todo mundo, em especial a minha prima, acabou de chegar aí, é uma super advogada, Marina Augusta. E todos vocês que participaram, desejar muito sucesso nessa trajetória, nessa caminhada tão importante que vocês têm na realização de tantos sonhos aí, né? Michelle, obrigada aí pela sua presença. Obrigada a todos vocês aí que aguentaram até o final com a gente, 1 hora falando, esclarecendo dúvidas. Pode ter certeza, essa é uma das primeiras lives assim do ano que a gente faz, mega produtiva, para a gente poder juntos somar e errar menos, ser mais assertivo, né, nas nossas decisões, nas nossas compras e planejar o nosso futuro com especialistas. Obrigada mais Quero uma te vez aí, Michelle. parabenizar. Quero te parabenizar por oferecer esse serviço de consultoria, né, em que consegue orientar o cliente de qual é a melhor alternativa para ele adquirir esse bem e está aí compartilhando, né, esse conhecimento com tantos outros profissionais, viu? Parabéns, são profissionais com esse perfil que faz a diferença no mercado aí. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Michelle. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.